Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma reunião do nosso podcast Espírita Freestyle. E nós não somos freestyle porque fugimos de Kardec, somos freestyle porque falamos ou tentamos falar sobre qualquer que seja o tema à luz de Kardec. Já desejando um bom dia a Belle e ao Amauri. Bom dia, Belle. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que gostem do tema de hoje. Estamos aqui mais uma vez com essa conversa maravilhosa, com essas companhias. Então, obrigada, meninos. Vamos mais a mais um debate. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Daniel. Olá, Beli. Estamos mais uma vez aqui. Estou aqui saudando aqui meus amigos da região ibérica, né, da Península Ibérica, que estão nesse momento. E estamos aqui, né, aqui no outro lado do Atlântico, para debater mais um tema da doutrina espírita sobre a luz de Kardec. E como falou, né, é um tema atual, pertinente, que vai ser debatido à luz do doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E qual é esse tema que estamos falando, não é? Vamos falar sobre a doce prova da riqueza, né? Pensamos nesse tema um pouco gourmetizado, falando sobre a doce prova, né? Uma prova doce, como é que é isso, né? E o quanto que a nossa busca pelos bens materiais, a nossa busca incessante por ter bens materiais, por buscar um melhor conforto, e o quanto que isso muitas vezes a sociedade, né, ela nos chama. Quando a gente fica um domingo à tarde descansando, parece que a gente está perdendo tempo, porque muita gente fica nas redes sociais e no mundo, fazendo com que a gente entenda que o tempo inteiro a gente precisa batalhar para ganhar dinheiro, para, enfim, acumular bens, e o quanto que isso nos deixa ansiosos, o quanto que isso nos deixa muitas vezes nos sentindo mal, né? E vamos falar sobre tudo isso, né? Essas são as minhas considerações iniciais sobre isso, e eu já peço as considerações iniciais do Amauri a respeito do tema A Dulce Prova da Riqueza. Eu falei com essa vozinha um pouco mais adocicada para dar um ar de tensão. Pois é, a questão da riqueza vem logo o que mente? Dinheiro, vem logo capital, né? E a gente vai ver, assim, ao longo desse tema, assim, a questão do dinheiro, né? Por que o dinheiro foi assim? Por que as pessoas têm necessidade do dinheiro? Será que o dinheiro traz felicidade realmente para a gente? Será que... Por que as pessoas correm tanto atrás do dinheiro, né? Para que esse tipo de coisa? Para que acumular bens assim? Se isso tem alguma utilidade? Vamos debater se isso tem alguma missão, se tem alguma finalidade, enfim, vamos ver como isso se encaixa no nosso planejamento reencarnatório. Exatamente, assim, acho que é, essa visão, né, a nossa relação com a riqueza, né, muitas pessoas têm a ilusão, a admiração, e a gente vai poder tratar de todos esses temas por aqui. Perfeito. Bom, como nós vamos falar de tudo isso à luz de Kardec, nada melhor do que buscar algum texto dentro da codificação espírita que tenta esclarecer um pouco a respeito dessas questões da riqueza, né? E lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, no capítulo 9 nós vemos a lei de igualdade. E um dos tópicos que Kardec aborda com a equipe espiritual que o auxiliou é justamente a desigualdade das riquezas. Na pergunta 808, a primeira pergunta desse tópico, Kardec pergunta, né? A desigualdade das riquezas não se originará, dadas as faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Essa pergunta de Kardec combina muito com o nosso pensamento até de hoje, né? Que o pessoal fala da meritocracia,
de que quem trabalha mais ganha mais. Isso é meio controverso, porque não dá para dizer que alguém que trabalha, por exemplo, limpando as nossas ruas, trabalha menos do que alguém que faz investimentos, por exemplo, né? Trabalha tanto quanto, né? Mas a gente até hoje vivencia experiências de que subentende-se que existem trabalhos que merecem um salário maior do que outros, né? Por conta muitas vezes desse nosso preconceito com os trabalhos que a gente considera inferior, né? E a resposta dos espíritos é sim e não. Também nasce, né? Da velhacaria e do roubo, né? A tal a desigualdade das riquezas, né? Também nasce disso, né? Tipo, das pessoas que tentam se sobressair, que muitas vezes conseguem fazer com que isso aconteça, né? A desonestidade, a corrupção, também nasce disso, né? Interessante que o dinheiro, o dinheiro, na verdade, é uma abstração. O dinheiro em si, ele não existe. Ele é apenas um lastro em que, quando a gente começou a se organizar em civilizações, né? Aí uma pessoa cortava lenha, outra pessoa criava animais, outra plantava trigo. Então, para poder essas pessoas começarem a trocar mercadorias, tinha que ter um lastro. E esse lastro foi o quê? Foi o dinheiro. Só que no começo era algum tipo de denominador comum, tipo sal, tipo semente de alguma coisa assim. Foi a partir que surgiu o dinheiro. Porque a gente vê o seguinte, que o dinheiro é uma abstração, é o valor que a gente dá ao dinheiro. Porque, como aquele filme do Batman Cavaleiro das Trevas, né, que o Coringa queima 1 bilhão. Na verdade, ele não queimou 1 milhão de dólares, ele apenas queimou um monte de cédula. O valor Tá. é a gente que dá aquele tipo de O coisa. valor é o que cada um dá. Cada um dá. Por isso que tem a questão do câmbio, né? O dólar vai não sei o quê, o real vai não sei o quê, o euro tal, porque cada um dá um valor àquela moeda, né? Então, é uma abstração, uma coisa intrínseca que a gente dá e é puramente subjetivo, né? O dinheiro em si. É difícil, assim, das pessoas terem essa noção para ter uma relação um pouco mais saudável, né? Eu não acho uma relação, infelizmente, saudável que as pessoas têm, né? Mas se a gente puxar lá de trás, né, da época dos hebreus, que foram os primeiros povos, ditos de, assim, não só os únicos ditos de Deus, né? Mas uma representação maior, que veio a Bíblia, enfim, né? O mundo cristão. Eles tinham essa ideia do sacrifício material a Deus e da bênção material por Deus, ou dada por Deus, né? Então, assim, não é que não vou dizer que foi um início, né? Lógico, isso aí vem de muito antes, mas essa relação entre pertencer ao mundo, ter coisas do mundo, mas ao mesmo tempo isso é dado uma nuance de Deus, né? Deus está nos dando permissão a ir atrás de bens materiais, então se nós somos abençoados, nós temos ouro e nós temos do que fazer sacrifício, o sacrifício material a Deus, né? E a gente acaba misturando muito isso, porque o que é que realmente Deus quer? Deus vai querer moedas, Deus vai querer roupa. Deus não precisa de nada disso, né? Quem precisa de tudo isso somos nós. Então, assim, a gente acaba misturando muito, muito, muito ainda todos esses valores. E não é fácil de você se livrar desses sentimentos. Isso aí realmente não é fácil. É verdade. Vocês falando sobre essas coisas, eu lembrei, quando estivemos lá no Museu da Anne Frank, a, Lá a na Holanda, menina, na Holanda, sim, sim. A menina, ela estava explicando como é que nasceu o sentimento antissemita, né, da época do movimento nazista, e indicava o seguinte: a Alemanha estava em crise, né, econômica, enfim, sempre quando tem essas coisas, iniciam-se com crises, né?
e começaram a fabricar cédulas e as cédulas começaram a valer muito menos. Então as pessoas queimavam as cédulas porque era mais barato do que comprar lenha. A hiperinflação. Exatamente. E os primeiros hebreus, aí combinando com o que a Bela disse, eles tinham essa crença, né, de a fé em Deus indicava que eles iam ter uma vitória contra um povo inimigo, eles iam adquirir uma terra que, como eles falavam, que jorrava leite e mel, né? Eles associavam a fé com as conquistas materiais e combina muito com o que a gente percebe até hoje, né? Dessa nossa relação com o material, de que nós vamos ter conquistas materiais, vamos melhorar a nossa vida materialmente por causa da fé que nós temos. Pois é, vamos voltar aqui para o livro dos Espíritos para ver o que é que nós temos mais sobre isso, né? Essa pergunta 808 tem uma letra A aqui que fala: mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Aí os espíritos dizem: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Pois é, essa questão do desejo íntimo, né, de enriquecer e de, enfim, o que fazer com a gente, com esse poder depois, né? Isso tudo nos coloca numa posição muito, como posso dizer, muito delicada, né? Com, com, com os bens materiais, com o trabalho. Da revista Forbes, né? Os 10 mais ricos da revista Forbes, né? Isso me lembrou também, veio imediatamente um certo bilionário que todos aqui conhecem, em que ele cria uma ideia de que ele conseguiu porque se esforçou muito, mas você pesquisando mais, você vai saber que ele foi um herdeiro e que um pai dele, ele tinha uns certos negócios com minas e que ele não tratava muito bem, e eram basicamente exploração realmente em regiões muito mais de detalhe, mas eram regiões carentes que ele explorou de uma maneira bem cruel mesmo, esse tipo de coisa. Então, é, ele sendo herdeiro, ele herdou esse tipo de coisa, né? Tem uma participação e também o fato dele querer, o sentimento de querer multiplicar esse tipo de riqueza assim, desenfreadamente, de maneira exponencial, revela um pouco do caráter dessa pessoa, né? Então, como os próprios espíritos falaram, né? A gente tem que julgar. Deus julga mais pelas nossas intenções do que pelos nossos atos. Então, se a intenção dele, qual foi a intenção dele? Não estamos aqui para julgar, só pode julgar é Deus. Mas aí a gente lança alguns questionamentos, algumas ponderações a respeito de como alguns herdeiros, pessoas que ganharam fortuna em poucos anos, como é que elas utilizam, como foi que elas conseguiram realmente essa fortuna e esse patrimônio, muitas vezes bilionário, né? Sim, exato. Que assim, às vezes as pessoas pensam, ah, mas não há mal em ser rico realmente, né? Vai depender de como você fez a sua riqueza e de como você trata a sua riqueza, né? Eu lembro que existe uma história do bom rico, né? Que era uma pessoa que era um empresário e que ele tinha muitos negócios, que esses negócios eles sustentavam famílias e que ele tratava bem os seus funcionários e os remunerava de forma digna. E todos saíam ganhando, porque ele era realmente muito, muito rico.
e as famílias que trabalhavam para ele se sentiam valorizadas, né? Então não há problema em você ter, né? Existem pessoas realmente que têm um feeling muito maior, muito mais aguçado para serem empresários, mas a questão é, isso não dá a elas poder, ou não, infelizmente até dá, mas não deveria, né? Que isso já vem do caráter, dá-las é aquela história, né? Deus vai lhe dar a oportunidade da prova. O que você vai fazer com ela é o que vai apresentar o seu caráter. Então, era para que essas pessoas, né, desenvolvessem postos de trabalho para que as pessoas tivessem condição de trabalhar de forma digna, todo mundo ia sair ganhando, e assim, não ia haver problema, mas infelizmente as pessoas, no momento dessa prova, elas, ao invés de trabalhar de forma de gerar dignidade, não, elas querem explorar e tornar, infelizmente, um ambiente insalubre, né, para o outro, e acaba fazendo mal a muito mais pessoas do que bem. Isso é bem. A gente pensa, ah, eu quero muito ter, mas a que ponto e que preço eu quero pagar com esse ter, né? É isso que as pessoas não pensam. Até um exemplo, colocar, pronto, um nome que eu vou citar, mas é o nome da ficção, né, da cultura pop, né? O Tony Stark, ele foi um herdeiro da fortuna do pai dele, e a fortuna dele cresceu no começo, ele vendendo armas para o governo americano, né? Até se tornar vítima das próprias armas e dar uma chave, dar uma virada na vida dele, né? É um exemplo também, né? Exato. Muito, muito bom exemplo, inclusive, né? E é um exemplo interessante porque mostra, ele reflete muito a nossa necessidade de tentar ter uma relação mais saudável, né, com aquilo que conquistamos. Seja pessoas, enfim, que precisam trabalhar todos os dias, sejam pessoas que já têm uma riqueza considerável, o que importa de fato é a nossa relação com quem nós temos. Né? Se a pessoa tem um poder de transformar vidas, gerando empregos, mas fazer com que, fazendo com que a pessoa se sinta bem ao trabalhar e não humilhar a pessoa que trabalha, né? Isso faz toda a diferença na relação que nós temos com aquilo que possuímos, né? E é isso que importa, né? Não é tipo o fato de ter ou não ter. Só que a nossa sociedade, a humanidade ainda, ela julga muito as pessoas pelo que as pessoas possuem materialmente, né? E muitas vezes faz com que as pessoas que vivem do seu trabalho enfim, têm uma vida tranquila, que as pessoas se sintam fracassadas porque não pode comprar um iate, porque não pode viajar o mundo, ou não pode fazer viagem sempre que quer, né? Muitas vezes essas pessoas têm sofrem uma lavagem cerebral e sentimental de se sentir mal por isso, né? E essa relação acaba se tornando prejudicial para todos, né? Aquele que tem muito nunca sente que tem o suficiente, e aquele que tem de fato o suficiente acha que não tem nada. E essa relação ela fica meio, não fica uma relação muito saudável, né? Então, até porque, às vezes, a pessoa não tem e entra naquele ciclo, né? De que não é feliz porque não tem. E aí batalha para ter, né? Como pessoas que a gente conhece, inclusive da comédia. E aí, quando tem, o vazio continua o mesmo ou talvez maior, porque Quero não é falar isso. isso, quero falar isso, né, que tem o paradoxo do crescimento japonês, né? Que o Japão, de 1958 até 1998, a renda do japonês quadruplicou. Só que o nível de felicidade do japonês não mudou, permaneceu o mesmo. Aí é a questão do paradoxo da riqueza, né? Se, se realmente a riqueza trouxesse realmente felicidade, bem-estar, teria quadruplicado, mas não. É como aquela coisa, quem vai ficar mais feliz depois de um ano? Uma pessoa que ganha na Mega Sena ou uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e ficou paraplégico depois de um ano? Aí teve alguns estudos que fizeram o seguinte, que depois de um ano
nosso nível de felicidade tende a permanecer o mesmo. Uma pessoa que ganhou a Mega Sena no ano que vem ela vai ficar no mesmo nível de felicidade que tinha antes de ter ganhado o prêmio. E a pessoa que teve o acidente ficou paraplégico, depois de um ano ela tende a ficar no mesmo nível de felicidade. Ou seja, o fato da riqueza em si não vai, a longo prazo, não vai trazer felicidade para aquela pessoa, e sim vai ter uma euforia nos meus instantes, mas Momento. depois vai se manter. Exato. Eu lembro que eu tive uma experiência, eu tive um desmaio muito esquisito, mas a sensação que eu fiquei, pelo menos desse, né, quando eu acordei, é que a gente não leva desta vida nem o próprio corpo. Se você não tá, nem com a sua, se você está, aliás, com a sua identidade no bolso, ela não vai não com você não. Então, assim, é uma coisa muito esquisita, né? E aquela história assim, você está aqui hoje eu estou aqui. Mas pode me acontecer um acidente né? Cardiovascular, ou enfim. E eu daqui a pouco eu não estou, e meu corpo fica. Tipo, ninguém quer saber se eu tenho contas a pagar, se eu tenho dinheiro a receber, se eu estou com dívida, se eu não estou. Quais eram os meus planos, se eu sou jovem, se eu não sou. Então, assim, simplesmente vai. Isso é muito muitas pessoas elas sequer param para pensar isso, assim, a fixação em acumular é tão grande, né, que elas sequer pensam que simplesmente elas podem ser, não está mais aqui, nem o corpo a gente leva, até o corpo é emprestado. A gente É não tem nem controle sobre isso. como aquela frase em latim, né, que os monges, não sei qual eram os monges que utilizavam, não? Memento mori, né? Lembre-se que és mortal. É complicado, né? É muito, assim, foi uma sensação muito forte para mim, né, em relação a isso, mas E nem teu corpo tu controla, porque tu morre, quem vai manipular teu corpo até ser enterrado. E a gente percebe que essas pessoas que sofrem essas experiências traumáticas, ou os mais velhos idosos, essas são as pessoas que percebem o quanto que apenas o ter material, ele não nos define totalmente, né? A gente passa por muitas pessoas mais velhas que falam. A Belle me contou uma história uma vez que ela conheceu uma senhora na Irlanda e disse: Ô minha filha, olhe, eu não tenho mais tempo, né? E agora eu não posso fazer, tipo, dar um abraço nas pessoas que eu gostaria de dar, né? E essas pequenas coisas, elas demonstram o que realmente faz falta, né? Quando a gente sofre essas experiências traumáticas. Vamos ver aqui outra pergunta, né? Olha só, tem a ver com o que o Amaury falou sobre a herança, né? Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que, se o ignoram nesse caso, eu entendo que é se não sabiam, né? Se ignoram é se não sabiam. Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Interessantíssimo, né? Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Interessantíssimo, né? Essa ideia da a riqueza chega nas mãos daqueles que têm a oportunidade de reparar uma injustiça. E de fato, né? Com poder material, nós podemos empreender muitas transformações.
né? E essas transformações, elas vão indicar muito do que nós podemos fazer ou não. Eu lembro de uma palestra que eu assisti, não me lembro de quem foi, mas o palestrante contava a história de um casal que já era um casal mais velho, que pensava em adotar uma criança. E esse palestrante ele comentou que os convenceu de que uma criança, na idade que eles tinham, não cabia mais na vida deles. Isso eles queriam adotar uma criança porque o filho já tinha seus 20 e poucos anos, acabou desencarnando, né? E eles tinham esse vazio, etc, e queriam adotar uma criança. Aí o palestrante convenceu: por que vocês não adotam um orfanato? Vocês têm condições financeiras para isso, de sustentar um orfanato, e vocês vão ter várias crianças que Vão vão mudar considerar muito. vocês como pais, né? Vão ter uma gratidão enorme, vocês vão poder visitar o orfanato quando quiser, etc. E assim eles o fizeram. Isso os preencheu de muita coisa boa, né? Isso os preencheu. E já complementando, né? Muitas vezes a gente pensa que fazer a caridade, praticar o bem é isso, né? Tipo, criar um orfanato ou adotar um orfanato para transformar a vida de milhões. E não, não é assim, né? A gente precisa fazer as coisas dentro das nossas possibilidades, mas reconhecer que nós temos essa possibilidade de transformar, de fazer algo de bom, né? Que não é necessariamente transformar a vida e fazer com que a pessoa se, né? Não necessariamente isso, mas enfim, de compartilhar aquilo que nós temos de bom, seja espiritualmente, psicologicamente e financeiramente. Aí, quando eu botei esse texto aí na questão da herança, eu lembrei assim de quem é filho de algum criminoso, de algum chefão de um crime organizado que acumula fortuna, tipo um narcotraficante. Como será, né, um dilema? Será que será que um herdeiro dele sabia de alguma, assim, né? Tem casos que sabem nesse caso, mas como é o dilema? Se em algum momento essa pessoa passou por algum dilema sobre como surgiu a riqueza, né, da família dele, né? É uma coisa também a se refletir também sobre isso, né? São muitas coisas, né? Eu vi o caso de uma menina, não necessariamente em relação à riqueza, mas vamos assim, em relação a certas heranças, né, que a gente não pede. Ela descobriu que o avô dela trabalhou e foi uma das pessoas de confiança de Hitler. E aí ela, indignada, porque pelo menos a educação que ela teve no Brasil, ela se tornou contra esse tipo de coisa. E aí ela foi questionar, e, tipo, havia um segredo na família, entende? E de tanto que ela foi pesquisar e aí foi encontrando os nomes e as Chamado de, coisas. chamado de escrito do armário. Exato. Aí ela descobriu isso e foi questionar, né, que a avó dela ainda estava viva. E ela pegou-se surpresa, porque a avó defendeu. Então, assim, às vezes é o caso da pessoa que está ali, né, não sabe o que aconteceu naquele passado tão, tão distante e que não concorda, mas, infelizmente, existem os casos de que sim, né? Que as pessoas concordam e dão continuidade ao legado, né? Eu acho que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque há um certo ambiente que meio que faz com que a gente repita os padrões, né? E a pessoa precisa entender que a herança, a hereditariedade, ela não nos obriga a ser nada exatamente igual às pessoas do nosso passado, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa individualidade, né? Só que muitas vezes isso fica tão impregnado no nosso crescimento que às vezes esses padrões, assim, de repetir esses absurdos, eles nos perseguem, né? Tanto que a humanidade, a história da humanidade é feita de muitos ciclos, né? Muitos ciclos. E esses ciclos de violência, de pessoas que desumanizam outras, eles se repetem, né, aos milhões. Infelizmente, a gente precisa combater isso de uma maneira muito eficiente. E é interessante porque
A gente sabe, né? O espiritismo nasceu da aristocracia francesa, da elite intelectual e financeira, e havia muitos pensamentos que se repetem até hoje, né? Sobre o miserável é miserável por escolha dele, o miserável é miserável porque não quer trabalhar. E Kardec fez uma pergunta interessante, né? Há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria. Ó. Há pessoas que, por própria responsabilidade, caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade, ou seja, a pessoa ficou pobre, foi morar na rua porque quis, né? Virou alcoólatra porque quis, entrou no mundo das drogas e tudo porque quis, né? É a ideia, muitas vezes, geral de parcela da nossa sociedade até hoje, né? Aí não há, ou seja, a sociedade não tem nenhuma culpa disso, os espíritos dizem, né? Cabe certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação dos seus membros. A miúde é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Fantástico, né? A sociedade, ao mesmo tempo, tenta se abster da culpa do fracasso da própria sociedade. É aquilo que a gente fala, né? A sociedade está doente, como se nós não fizéssemos parte da sociedade. Né? A gente tem essa relação, esse modo de pensar, mas na verdade nós somos responsáveis pelas outras pessoas. O nosso, aquela coisa, né? O Amaury cita muito a cultura pop. Vou citar mais uma vez também um exemplo da cultura pop. Tipo, o professor Xavier, no filme lá que aparece o Apocalipse, ele diz, né? Os mais fracos precisam ser cuidados pelos mais fortes. Os mais poderosos têm a responsabilidade de acolher aqueles que não têm poder. E assim vale para tudo, né? Para tudo. É responsabilidade da sociedade permitir que alguém chegue naquele lugar de miséria, e não tem um lugar para morar, não tem um lugar para não ter do que se alimentar, né? É responsabilidade da sociedade também, como um todo, né? E nós fazemos parte disso. Em relação à sociedade ser culpada, o que me veio na cabeça foi a questão das as crises econômicas, né? Que as crises econômicas elas estão sempre rolando, sempre a questão da bolha. A crise de 29 foi um exemplo perfeito sobre isso, né? A questão de sempre ela sempre existir, né? Como é que surge uma bolha econômica? É o seguinte: tenho aqui essa borracha, aí essa borracha era para fabricar, custou 10 reais, custou R$ 1. Aí vou vendo para o Daniel, Daniel, essa borracha aqui eu quero vender para você. Aí você vai revender essa borracha por 200, por R$ 2. Aí você vai revende para a Belle e a Belle vende por 4. Só que a Belle não tem dinheiro. O que é que ela vai ter que fazer? Tem que pedir dinheiro emprestado ao banco. Aí a Belle vai e vende para outra pessoa, a outra pessoa revende, pede dinheiro emprestado no banco, vai revendendo, aí chega no valor de R$ 20. Aí quando você vai vender, aí a pessoa, peraí, eu não vou querer essa bosta de R$ 20, não, tá muito caro. Aí a pessoa que comprou para revender por R$ 20 fica no prejuízo, porque ela pediu dinheiro emprestado para o banco e o banco não tem como. O banco fica inadimplente, e o banco emprestou outras pessoas e cria uma reação em cadeia que causa a crise financeira. Assim, ou seja, foi a sociedade querendo lucrar que criou o colapso financeiro, né? É uma maneira simples de dizer como é que funciona uma crise econômica, mas é basicamente isso. Você vai na ganância, vai querer revender, vender, vender, mas cria aquilo ali não se sustenta e cria as crises econômicas. Por isso que lembra a questão da sociedade, né? Como a sociedade tem também responsabilidade quando leva a pessoa para a miséria, né? Exato, assim, às vezes a gente fica parecendo que a gente não quer que ninguém seja rico, mas a ideia não é essa, né?
A ideia é que as pessoas façam isso com uma certa consciência de que tudo tem que ter responsabilidade. O esforço de algo digno, se vier, né? Se a sua fortuna vier de algo digno, não vai haver problemas, né? Até e quando a gente diz problemas, não é problemas nesse mundo. São coisas que vão trazer resgates, vão trazer encarnações, vão trazer responsabilidades. É desse tipo de coisa que nós estamos falando, né? Porque assim as pessoas elas são muito imediatistas, né? Tipo, é aqui nessa vida e agora. E não é sobre isso que nós estamos falando. Nós falamos de existências, né? Quanto mais você conseguir buscar uma boa relação com tudo, porque hoje você é rico, né? Hoje você está aí bombando nos investimentos, né? Como esse bilionário que nós sabemos de quem você estava a falar. Amanhã, quando ele vier, ele vai ter tido tanta responsabilidade no mal de tanto, feito mal a tantas pessoas, direta e indiretamente, que ele vai ter tanta coisa para se resgatar que vai se acabar de vida para isso acontecer. Então, assim, essa forma imediatista e sem fé e sem propósito das pessoas faz também trazer o erro. É muito complicado, né? De fato, é super complexo. Não é Isso- fácil. é. Sobre isso, ó, tem um texto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e tem a tradução também, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, né, que é a instrução dos Espíritos tem aqui, emprego da riqueza, né? Então, aqui no segundo parágrafo, né, qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? O Espírito Cheverus diz, né, procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego da riqueza. Aquele que se acha animado do amor do próximo, tem aí toda traçada sua linha de proceder, ou seja, aquele que aplica a caridade, o amor ao próximo, já sabe o que fazer com aquilo que possui, né? Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Fantástico, né, esse texto? Fantástico. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o do que necessitas ainda é supérfluo. Às vezes a gente só tem essa noção quando a gente perde alguma coisa e mesmo assim a gente vive sem aquilo. A gente perde, muitas vezes a gente perde alguma coisa que acha essencialmente necessária e a gente acaba perdendo e ainda assim a gente consegue viver sem aquilo, né? Um exemplo, um eletrodoméstico, por exemplo, uma coisa assim, você acaba percebendo que consegue viver sem aquilo, né? Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunda em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros. A das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Tem outras mensagens sobre o emprego da riqueza que eu convido a todos a ler, mas essa senha, né, do amor ao próximo ela nunca vai falhar, né? Eu lembro tem um jogador de futebol africano, ele é do Senegal,
E ele, para quem gosta de futebol, vai lembrar, o nome dele é Sadio Mané. Ele saiu do Senegal para ser jogador de futebol profissional e ele tinha uma ideia, né? De tipo, quando ele pudesse, ele ia retornar ao país dele. A gente sabe que a grande maioria dos países africanos tem uma dificuldade muito grande. E ele construiu, até hoje ele constrói escolas e hospitais de padrão elevado em muitas comunidades do país dele. Muitas comunidades do país dele. E é uma forma muito positiva de empregar aquilo que se tem, né? Apesar desse trabalho todo que ele faz, ele ficou famoso porque ele apareceu numa imagem com o celular dele e a capa do celular dele, a película toda quebrada. E o pessoal, poxa, ele tem tanto dinheiro e não troca de película e tal. Mas aí quando perguntaram isso a ele, ele disse, mas o celular tá funcionando bem, eu não preciso trocar a película. Eu tenho outras coisas mais importantes para usar o meu dinheiro. Ele dizia, né? E depois o pessoal descobriu, etc., sobre isso, né? O que ele faz, que ele constrói escolas e ele mantém as escolas, né? Com um padrão elevado e as crianças que lá participam não precisam pagar nada e ele, enfim, é algo fantástico que a pessoa faz e é um exemplo muito positivo do emprego da riqueza. É um exemplo, eu lembrei desse exemplo também, da questão desse jogador, não esqueci o nome dele, um emprego muito positivo da riqueza, né? Então ele soube muito bem saber as origens dele, né? E utilizar isso aí para o uma pessoa que realmente ele não sabe que tudo isso é transitório, né? Como fortunas vêm e vão, né? Empresas quebram, outras surgem e assim né? A economia é cíclica, né? A questão de estamos aqui, mas estamos usufruindo, somos usufrutuários de certos bens, né? E essa passageira pode ter um ataque cardíaco, um AVC, sei lá, alguma coisa assim, você ficar incapacitado. E aí? Acabou Pois é. sempre tudo. Tudo acabou. Falando de bons exemplos, a gente pode lembrar do nosso querido Ayrton Senna, que ele não deixou de viver tudo o que ele queria, assim, até então, de frequentar os locais que ele queria, de conviver com pessoas que ele queria, mas ele também utilizou a sua fortuna em prol, né, que só foi descoberto pós-morte, né, para fazer diferença na vida das pessoas, e aquilo não diminuiu em nada, nem a ele, nem ao que ele tinha, nem nada, nem o que ele pôde conviver, viver e realizar, nem simplesmente nada. Ele só conseguiu fazer a diferença na vida de centenas de pessoas, é que eu não faço ideia. Esses exemplos eles nos inspiram, né? E realmente servem de fato para que a gente possa refletir sobre a nossa própria existência, né? O que é que nós estamos fazendo para, seja nos melhorar, seja auxiliar os outros e buscar termos uma relação mais saudável com aquilo que nós temos, né? Com o dinheiro que ganhamos e com, enfim, com a forma que nós empregamos aquilo que recebemos. Eu já peço, então, estamos chegando no final, já peço as considerações finais aí do Amaury, depois da Bela, e mandar um beijo para todas as pessoas que estão nos assistindo e desejar muita luz, muita felicidade, muitos momentos de alegria e que as conquistas que vão vir, que estão vindo todos os dias, né, sejam materiais, sejam espirituais, que elas continuem avançando, aproveitando as oportunidades para que a gente possa nos transformarmos primeiramente e aos poucos podermos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor a se transformarem também. Então, estou muito agradecido aqui por mais oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, a gente explanando
mais um assunto interessante, pertinente, né? Espero estar aqui nos próximos e nos próximos e nos próximos episódios, né? E agradeço muito a oportunidade, Daniel, a Belle, de estarmos aqui, e vocês também que estão nos assistindo, nos ouvindo, e que possamos aprender cada vez mais uns com os outros, enriquecendo com conhecimento, com experiência e com sabedoria. Exato. Eu agradeço a todos, né, aos meninos por estarem aqui nessa conversa ótima. Não à toa a gente está pensando, lógico, em temas que se tornem interessantes, cotidianos, né, e façam sentido para todos, que a gente possa debater sempre à luz do Espiritismo e se torne interessante para quem nos assiste, para quem nos ouve, né? E através desse tema a gente vai tratar dos 7 pecados capitais, não é mesmo? Isso, eu estou realmente muito ansiosa para poder conversar sobre. Não somos perfeitos, se perfeitos fôssemos, nós não estaríamos aqui. A ideia não é essa, a ideia não é passar nenhum tipo de perfeição, e sim, na verdade, que todos nós temos a capacidade de reflexão, né? A mudança é uma escolha diária. Velho, já deu um spoiler sobre os nossos próximos episódios, que sim, vamos tratar sobre os próximos 7 episódios, vamos falar sobre os 7 pecados capitais, né? E tentar, enfim, buscar cada vez mais esclarecimentos, né? Nos esclarecer e tentar ajudar os outros a refletir melhor sobre cada uma dessas coisas. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima reunião, nosso próximo episódio. Grande abraço.